Nós já passamos por algumas das boas-aventuranças, né? E eu aconselho fortemente vocês que não ouviram, não estiveram, que acessem o nosso canal no YouTube para poder acompanhar a linha de raciocínio. Mas hoje nós vamos nos dedicar a duas delas, versículo 8 e versículo 9. Eu quero ler com você então, Mateus capítulo 5, versículo 8 e 9, que vão nos dizer assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e diante dela queremos permanecer. Pedimos para que o Senhor, com Teu Espírito, nos capacite ao entendimento das Escrituras. Nos capacite mesmo, Pai, para não só entendê-las, mas vivê-las, colocar em prática. Não queremos ser, Senhor, apenas estudiosos, apenas aqueles que têm prazer no estudo, na teologia, mas queremos nos tornar praticantes da vida que Cristo confiou a nós. Assim como foi o Senhor, a exemplo de Jesus, queremos viver. E por isso, a gente não pode fazer outra coisa a não ser pedir a Tua ajuda. Nos ajuda mesmo, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, as quatro primeiras bem-aventuranças, elas falaram de coisas que têm mais a ver com o nosso interior, com o nosso coração. Atitudes que nós, como cristãos, precisamos ter, intenções que nós precisamos ter. E como eu venho falando, domingo após domingo, não são atitudes ou intenções naturais do ser humano, mas produzidas pelo Espírito. As bem-aventuranças não falam das nossas capacidades, mas sim de coisas que o Espírito produz no nosso coração, no homem interior, para que possamos então viver. E a partir da quinta bem-aventurança, e agora a sexta, a sétima, que nós vamos nos dedicar ao estudo hoje, elas começam a falar sobre as consequências dessas escolhas que foram feitas anteriormente, sabe? Do que o Espírito produziu anteriormente em nós, do fato de sermos humildes no Espírito, pobres de Espírito, do fato de nós chorarmos o nosso pecado, e assim, então, de termos fome, sede pela justiça de Deus, nos tornando misericordiosos, limpos de coração e pacificadores, que são os dois versículos que nós lemos hoje. Nós vamos seguir a mesma linha das anteriores. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quero começar com isso. Aqui o ensino de Cristo, ele se aprofunda ainda mais. Ele sai do campo das coisas que estão, visíveis. E elas agora penetram diretamente o centro da vida humana, o coração. Quando nós falamos de coração, numa leitura nesse tempo e ainda nos nossos tempos, nós não estamos falando do órgão propriamente dito, do coração que vai bombear o sangue aí para o nosso corpo, mas nós estamos falando do centro das nossas afeições. É interessante como que em algumas outras culturas, como por exemplo uma cultura oriental, quando se fala das afeições, quando se fala dos sentimentos, eles não se dirigem ao coração, mas à mente. Então, aqui a gente precisa entender o que é que o texto está querendo, a que o texto está dirigindo a sua intenção. Ao falar do coração, não é isso que está dentro do seu peito aí, necessariamente, propriamente dito, mas é sobre aquilo que, que pulsa, que faz você viver, que te leva a tomar as escolhas que você toma, que faz você agir da maneira como você age. E o texto nos diz que são felizes, que são bem-aventurados, mais que abençoados, aqueles que são limpos de coração. Aquele cujas as decisões, as atitudes são limpas, são puras. São felizes estes. E a consequência disso é de que verão a Deus. Eu tenho compartilhado com vocês que tenho usado um livro chamado Estudos no Sermão do Monte, do Dr. Martin Lloyd-Jones, da editora Fiel, para nos auxiliar no estudo nesse partilhar da palavra. E ele, na sua exposição, ele nos lembra de algo fundamental. O coração,
como eu estava dizendo, o lugar das emoções, não é também apenas o lugar das emoções, mas é o centro da vida interior do homem. Vai muito além do sentir apenas. Nossa, meu coração está ferido. Nossa, meu coração está alegre. Vai muito além de algo que é reação de uma ação que foi tomada sobre você. Mas ele fala sobre como o coração é o centro da vida interior. Ele inclusive diz que é no coração que se encontra a mente. Interessante isso. Porque ele não está falando, como eu estou dizendo aqui, só sobre esse impulso nosso de agir, o impulso de fazer algo porque sentimos, porque alguém agiu de uma maneira conosco, mas ele está falando do coração como também aquilo que nos leva a pensar, nos leva a, raciocinar também. E eu sei que a gente hoje atribui isso à mente, mas ele está falando que no coração, nos termos bíblicos, encontra-se também a mente, a vontade e as afeições. Portanto, o coração, assim por dizer, é o núcleo do ser humano. É de onde procedem os nossos pensamentos, decisões e desejos. E quando Jesus aqui fala sobre sermos limpos de coração, ele não está se referindo a uma aparência exterior, nem a um comportamento moral visível apenas, mas uma pureza interna, integral, que aí sim, inevitavelmente, se expressa em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia é interessante, ela nunca separa a vida interior da vida exterior. Nós muitas vezes fazemos isso, né? Separar aquilo que se passa no nosso coração da atitude que nós temos. Às vezes a gente mesmo se diz isso. Estou triste hoje, está difícil o meu dia, mas eu tenho que sorrir, porque a vida tem que continuar. Então, a sorrir e a cena, e faz de conta que nada está acontecendo. A gente coloca essas questões para nós mesmos. Mas a Bíblia, a tradição judaica, mais propriamente dita, ela não faz essa separação, ela não tem essa dualidade, ela é uma teologia assim, integral. Ela fala do ser humano completo, onde aquilo que é interior se expressa no exterior. Tanto é que o texto bíblico diz que a boca fala do que o coração está cheio. Nós expressamos, né, exteriormente aquilo que está dentro de nós. E por mais que tentemos produzir algum tipo de aparência, aqueles que nos conhecem, eles sempre vão saber que não é bem assim. Vocês já viveram essa experiência, né? Aquelas pessoas que realmente conhecem. Você pode estar com um sorriso daqui a aqui. Ela fala, e aí, o que está acontecendo? A Bíblia está falando então disso. Esse texto aqui propriamente dito. Não se separa a vida interior da vida exterior. O coração é a fonte daquilo que a gente faz. Portanto, se a pureza começa no íntimo, em algum momento ela se derrama para fora. É inevitável. Eu não quero então aqui falar sobre atitudes, sobre uma lista do que podemos ou não fazer, mas sobre o nosso coração. Porque na medida que nós pastoreamos, cuidamos do nosso coração, purificamos o nosso coração, limpamos o nosso coração, as nossas atitudes também vão ser um simples reflexo de tudo isso. E essa afirmação, né, de que a Bíblia não separa a vida interior da vida exterior, ela confronta qualquer tentativa de reduzir a vida cristã a um conjunto de práticas. Não sei se vocês já perceberam, mas nós temos dentro de nós um grande desejo de saber o que pode e o que não pode. Para alguns, seria até mais interessante se a Bíblia fosse justamente esse livro, né? Aqui pode, aqui não pode. Isso você pode falar, isso você não pode falar. O que a gente mais recebe nos gabinetes pastorais, nos atendimentos, principalmente dos mais jovens, é: pastor, posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? Os líderes, né, também vivem disso. Posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas o texto bíblico, pelo menos na Nova Aliança,
Não gasta o seu tempo em dizer o que você precisa ou não fazer, diferentemente da lei, porque não é a proposta do reino. A proposta do reino são princípios, são valores. É sobre você carregar algo que é tão forte dentro de você, que conduz a sua vida, que te diz a maneira que você deve viver. Sem que você fique toda hora checando ali um dispositivo, uma lei, um livro, que te diz, isso eu posso, isso não posso. Porque vocês vão concordar comigo, se fosse assim, nós não estaríamos de fato vivendo a vida cristã, mas vivendo parâmetros ali que nos apontaram e nos indicaram, e a gente tenta ou não ser obediente a isso. Agora, a vida cristã, ela fala sobre controlar os nossos impulsos, ela fala sobre uma constante luta que há dentro de nós, da carne contra o Espírito, e ela fala sobre o Espírito vencer, e ela fala sobre a palavra nos alimentar, né? Colossenses vai falar sobre isso, habite ricamente em vós as palavras de Cristo, para que justamente ao guardar dessa palavra, o nosso coração, então, nos impulsione a viver segundo a vontade de Deus, que não necessariamente precisa estar num código ali descrito, pode ou não pode. Seria pouco demais. Imagina você criando seus filhos, apenas dizendo, isso você pode, isso você não pode. E se em algum momento ele se depara com uma situação que você não abordou com ele ainda? Ele não vai saber o que fazer. Mas nós, como pais, tentamos ensinar os nossos filhos, ou aqueles que estão sob nossa tutela, né, no caso dos que não são pais, mas talvez tenha um sobrinho, tenha alguém que sempre está ali, está sempre podendo conversar, educar. A gente tenta ensinar princípios, valores, verdades, para que essa verdade, então, conduza o coração, para que essa verdade, então, nos liberte da maldade, do pecado. Vejam só, João vai dizer que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Ele não fala de quando nós conhecemos um código, uma lista de regrinhas, um checklist, mas quando nós conhecemos a verdade nós sabemos que ela é expressa numa pessoa, Jesus. É quando esses princípios e valores encontram o nosso coração, que a gente passa a viver a vida como o Senhor realmente pede de nós. Tanto é que o próprio Senhor Jesus, no seu tempo, ele confronta os fariseus por esta razão. Se vocês se lembrarem, né, não é nenhuma novidade, nós sabemos que os fariseus se tornaram um grupo religioso extremamente observador da lei e zeloso para que o povo a cumprisse. Mas essa lei, ela ultrapassa os princípios e os valores que são colocados por Deus, e ela começa a ganhar, espaço para as necessidades do coração do homem. A gente tem ali as leis de Deus, sim, no Antigo Testamento, mas quando Jesus combate os fariseus, ele não está combatendo apenas o cumprimento dessas leis, na verdade ele não está combatendo o cumprimento dessa lei, porque ele veio para cumpri-la, mas ele vem combater o que a tradição oral vinha impondo para além daquilo que Deus estabeleceu como princípio, como valor, como verdade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Era o dia do sábado, eles tinham algumas limitações, e aí, para que houvesse uma maior segurança de que as pessoas iriam cumprir com a lei, com aquilo que o Senhor havia proposto, colocaram-se mais leis ainda para controlar isso. Então, no sábado, não basta ser o dia do descanso, você pode dar X passos. Percebem como ultrapassa aquilo que o Senhor colocou para eles? Sábado é o dia do descanso. Vocês vão guardar o sábado, né? Aí vem o grupo, os fariseus, eles colocam pela tradição oral. Se vocês forem ler, tem diversos outros escritos do seu tempo ali também, que vão colocar essas implicações. Tal carne você come, essa não come, assim você pode fazer, assim você não pode fazer. Você pode dar tantos passos no dia. Eu fico pensando, aí o cara alcançou a meta de passos no meio da rua, como é que faz, né? Então, assim, a religiosidade, esse desejo incessante por uma lei para nos conduzir, não nos permite viver uma vida real, de liberdade, que é proposta por Cristo.
Então o evangelho não vem, sabe, mais uma vez colocar sobre você um peso de um conjunto de regras que você precisa cumprir. Mas ele vem estabelecer sobre o seu coração uma verdade que vai conduzir o seu coração ao prazer de obedecer o Senhor, ao prazer de seguir aquilo que é princípio e valor do Senhor. É quando nós alcançamos esse nível de entendimento que a gente consegue viver de fato uma vida de liberdade. Porque para muitos o sistema religioso, ele aprisiona, e de fato. Porque para além da Bíblia nós vamos estabelecendo regras. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que jejuar tantos dias para você ser mais espiritual, menos espiritual. E a gente vai estabelecendo parâmetros que o próprio Deus não estabeleceu. E a gente vai outorgando às pessoas autoridades que Deus não outorgou a elas. E aí a gente começa a ter uma bagunça. Crentes mais espirituais, crentes menos espirituais, crentes mais fervorosos, menos fervorosos, como se fosse da nossa capacidade, como se fosse do nosso fazer. Por quê? Estamos cumprindo as regras. O irmão vem todos os dias na igreja, vem em todos os cultos, ele é mais espiritual. A gente começa a estabelecer esse tipo de parâmetro, e aí o que você mais vê são pessoas cansadas de igreja, pessoas feridas pela igreja, pessoas desanimadas com as suas igrejas, pessoas sem vontade nenhuma de viver a vida comunitária, pessoas que não querem mais contribuir de forma alguma, e não estou falando só das finanças, mas com o tempo, com o coração, com os talentos. Por quê? Se viram muito tempo presas a um sistema e não presas ao Senhor, como nós cantamos aqui. E aqui está uma grande diferença. O Senhor Jesus, ele combate isso desde o começo. E, meus irmãos, vale a pena dizer também as palavras de Paulo: não usem a liberdade para a libertinagem. Porque aí a gente precisa do equilíbrio. Porque aí alguns talvez vão dizer assim: que bom que o pastor está pregando, vamos fazer um corte e postar na internet, não precisa mais seguir as instituições religiosas, as denominações, os pensamentos institucionais, a gente pode fazer o que a gente quiser viver. Não, Paulo fala: não usem da liberdade que vocês ganharam em Cristo para a libertinagem. Eu acho que Paulo foi até manso aqui, mas, sabe, a gente não pode usar da liberdade para dar o aval para a nossa preguiça, para a nossa procrastinação, para o nosso egoísmo, sabe, para a nossa safadeza. A gente não pode usar da liberdade para dar licença para o nosso pecado. Enquanto temos um combate à religiosidade, nós também temos um combate à licenciosidade, que é isso de ter licença para fazer qualquer coisa, porque eu sou livre em Cristo. Há um equilíbrio aqui. E o que vai determinar esse equilíbrio é a pureza do coração. Os fariseus, os mestres da lei, se preocupavam com a pureza ritual, com a pureza cerimonial. É o lavar as mãos, é o cumprir as tradições, é manter as aparências, mas o coração deles muitas vezes estavam cheios de impurezas. A gente vê isso lá em Mateus 23, Cristo denunciando a hipocrisia deles, mostrando que a verdadeira religião, que uma religião, na verdade, baseada só nas coisas externas, ela é vazia diante de Deus. Vocês se lembram daquele contexto em que tem um homem no templo, sabe, batendo no peito, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como este, que faz isso, que faz aquilo, eu sigo as tuas leis, eu obedeço. E aí tem um outro dizendo assim: Senhor, me perdoa, porque meu coração, ele é ruim, ele é pecaminoso, eu preciso do Senhor. Se lembram disso? Jesus disse: esse outro encontrou o Senhor. Então, um é cheio de expressão religiosa, outro é cheio de expressão de um coração limpo, puro, sincero, coração que reconhece a sua necessidade de Cristo. Percebam, há um combate à aparência cristã para um coração cristão mesmo. A pureza exigida por Cristo, então, não pode ser reduzida à moralidade externa e também não pode ser reduzido ao legalismo religioso. Não é sobre evitar certos comportamentos, certos padrões. A pureza de coração
e eu venho falando isso já há algum tempo, é algo que somente o Espírito Santo pode operar no nosso coração, transformando o interior do homem. Sem essa obra do Senhor, qualquer tentativa de pureza da nossa parte vai ser superficial, vai ser insuficiente. Falei, mas o que significa então ser limpo de coração? O que significa de fato? A gente tem falado então de alguns tipos de pureza aqui. Uma pureza moral no sentido da libertação da imundícia do pecado. No sentido de não vivermos mais de forma imoral, não nos entregarmos mais à cobiça, à falsidade ou qualquer outra expressão de corrupção humana. Não tem a ver só com evitar o pecado externo, mas combatê-lo na sua raiz. Então a pureza, ela nos fala sobre isso. Em segundo lugar, a pureza também nos fala sobre sinceridade e integridade. Puro não é só aquilo que não tem impurezas, mas nós consideramos como puro aquilo também que é muito honesto, é muito sincero. Quando a gente tem uma pessoa que que tem essas características honestas, sabe? Uma pessoa inocente, assim, o que a gente fala? Nossa, que coração puro. Porque a pureza também fala da integridade, da sinceridade. E o limpo de coração é alguém que não é dividido, é alguém que não vive de aparência, é alguém que não sustenta uma vida dupla. Não há espaço para duplicidade, não há espaço para máscaras, para aquele que é limpo de coração, porque a sua vida exterior corresponde à sua vida interior. Então vejam só, a pureza tem a ver com o não viver da imoralidade, mas também o viver uma vida íntegra. E em terceiro lugar, a pureza, o limpo do coração, né? A pureza, ela fala sobre um coração que é indiviso. Ou seja, inteiramente devotado a Deus, completamente entregue a Deus. Não se trata de uma devoção parcial, mas total. É um coração que não serve a dois senhores. E vocês já ouviram esse discurso de Jesus, nós vamos ouvi-lo aqui em breve, tá? No Sermão do Monte. É sobre ter um coração que não é dividido, que não é misto. É sobre ser totalmente de Deus, sem reservas. E detalhe, em qualquer momento. Não apenas quando me é oportuno. No culto, quando o louvor toca, aí eu expresso a minha adoração ao Senhor, mas no dia a dia, meu coração pertence a inúmeras outras coisas. Ou para aqueles que são líderes, né, para aqueles que pastoreiam, é aquilo da gente não ser crente só quando está com o microfone na mão. É fácil. É fácil com o discurso. É fácil na condução do louvor. Mas e quando não somos nós os responsáveis por isso? Quando nos juntamos ao corpo, quando vivemos a vida no dia a dia? Será que ainda sustentamos essa realidade da vida cristã? Será que ainda permanecemos limpos de coração? É um grande desafio. Mas é um desafio que nós precisamos cumprir. E a gente vai fazer isso com a ajuda do Espírito. A promessa associada a essa bem-aventurança é, para mim, uma das mais sublimes de todo o sermão do monte, de todas as bem-aventuranças. O texto diz que os limpos de coração verão a Deus. Isso me leva lá para um outro texto que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós ansiamos tanto pelo Senhor, nós cantamos como espero o dia em que verei a face do meu amado. E a gente canta isso com, tanto fervor. Maranata, ora vem, Senhor. Mas saibam, verão o Senhor apenas os limpos de coração. Verão o Senhor apenas aqueles que vivem uma vida de santidade, que buscam esse tipo de vida. E eu sei que são obviedades, mas nós estamos permitindo com que o texto, mais uma vez, resgate no nosso coração, talvez, práticas que são óbvias, que são,
as mais normais possíveis da vida cristã, mas que muitas vezes a gente está deixando de lado. O texto está nos relembrando dessa importância. No presente, no tempo presente, os limpos de coração, eles já desfrutam da comunhão com o Senhor, experimentam da sua presença, experimentam, sabe, da compreensão da palavra de Deus e percebem isso tudo, sabe, nas ações que tomam. Existe aí uma sensibilidade acompanhada dessa pureza interior, de perceber o Senhor, de entender a direção do Senhor. Mas o ser limpo de coração também nos aponta para um futuro, essa promessa nos aponta para um futuro, num porvir, quando nós veremos Deus face a face de fato. Tem textos como 1 João, Apocalipse 22, que vão justamente reforçar essa nossa esperança. Eu gosto de pensar de que aquilo que nós vivemos hoje, experimentamos hoje pela fé, um dia será vivido em plenitude. Mas hoje cabe a nós o esforço. Hoje cabe a nós o exercício. Essa realidade, ela nos ajuda a entender também o contrário, que precisa ser dito. O impuro não vai ver Deus. Ele não pode ver a Deus. Ele é impossibilitado de ver Deus. Porque a impureza, ela cria separação. A impureza, ela obscurece a visão. Ela impede a comunhão. Esse é um detalhe importante. Quando as nossas afeições, quando o nosso coração, quando as nossas emoções começam a ser afetadas e se tornam impuras, não são mais limpas como o texto pede de nós, isso afeta inclusive a nossa vida comunitária. A gente olha para a igreja não mais como a bênção do Senhor, mas como um lugar onde tem alguém que eu vou ter que aturar, uma situação que eu vou ter que aguentar, quando na realidade a gente deveria desfrutar desse ambiente, por exemplo, estou falando desse, mas do ambiente da família, enfim, dos ambientes de comunhão que nós temos, como presente do Senhor para nós. O que nos impede de fazer isso? É a impureza do nosso coração, que nos leva à murmuração, que nos leva a inúmeros outros caminhos. A gente precisa desse olhar, porque, como eu tenho dito aqui, a pureza de coração, ela é indispensável para quem quer ver Deus. Nenhum olho que está sujo vê claramente. Nenhum coração que está sujo, então, percebe claramente o Rei e toda a sua formosura. Eu, pelo menos, olhando a progressão das bem-aventuranças até aqui, eu percebo que existe uma coerência nesse ensino de Cristo. Porque se nós viéssemos e falássemos apenas sobre o ser limpo de coração, sem observar as anteriores, é bem provável que a gente sairia daqui assim, nossa, mas como que a gente alcança isso? Falou de uma coisa tão legal, tão bonita, mas impossível. Porque eu saindo daqui, o cara me fecha ali na esquina e toda a impureza do meu coração vem à tona. Saindo daqui, eu chego em casa, a minha esposa, meu esposo fala alguma coisa, eu já não estou num dia legal e vem à tona toda a impureza do meu coração. Talvez hoje, antes de vir para o culto, já teve uma discussão. O texto, ele nos dá caminhos para chegarmos nesse lugar. Para nos esforçarmos. Eu tenho dito aqui para vocês, não é que queremos pessoas perfeitas, porque a igreja estaria vazia, mas nós precisamos de pessoas que digam assim, estamos tentando, estamos olhando para o Senhor e caminhando em direção a Ele, vacilando aqui, mas corrigindo ali na frente. Nós precisamos de uma igreja que consegue confessar os seus pecados, para que haja pureza. Nos exercícios que nós temos aí nos grupos caseiros, a gente sempre tem esse momento da confissão do coração, a gente separa homens e mulheres e a gente vai abrindo o coração e vai confessando os nossos pecados e pedindo ajuda. E como tem sido bom saber que não sou só eu que vacilo. Como é bom saber que tem mais irmãos que estão passando por dificuldades e que precisam de ajuda e que a gente pode se ajudar. Agora, nada disso é sustentável quando nós queremos viver por aparência. Nada disso é sustentável quando a gente quer viver performance.
Nada disso é sustentável quando a gente quer viver o que hoje a gente está chamando de excelência, mas é uma máscara das nossas imperfeições. É óbvio que a gente tem que fazer o melhor para o Senhor, e ninguém está questionando isso. Colossenses fala sobre isso: tudo que fizerem, façam de todo o coração ao Senhor. De todo o coração, de toda a força, sabe? De verdade. Mas a igreja do Senhor, ela tem perecido porque ela tem criado pessoas espiritualmente infalíveis, superiores, pastores que não demonstram as suas falhas, e quando isso acontece é um escândalo gigantesco, que poderiam antes ter dito: meus irmãos têm falado nisso, preciso de ajuda naquilo, orem por mim. Líderes que querem sustentar uma posição infalível, quando só o Senhor viveu perfeitamente. E a nós cabe o confessar os pecados, a vida de arrependimento, a vida da fé, a vida de nos colocarmos no nosso devido lugar, de seres humanos, para que então o Senhor produza em nós o coração limpo. Sabe, eu não quero nunca que alguém olhe para o meu Instagram e aí chegue e fale assim: nossa, cara, como você é um cara limpo de coração, sem me conhecer, sem conhecer a minha vida. Isso precisa vir do convívio, que vai dizer assim: nossa, como você é limpo de coração, como você é manso, como você é humilde de espírito. Não tem a ver com as narrativas, mas com a vida. E, meus irmãos, eu faço isso, esse apelo. Ele não é num lugar de frustração, de alguém que não tem muitas visualizações, de alguém que, sabe, não tem muitos seguidores, não. Porque talvez alguns pensem assim: é fácil para quem não tem falar mal de quem tem. Não é por isso, mas é por uma análise sincera da vida que o Senhor espera de nós. O Senhor não nos criou para nos colocar numa plataforma e sustentarmos os ministérios nas nossas costas. O Senhor nos criou para nos colocar aos pés de Cristo, sabe? E vivermos uma vida revelando Ele. Vivermos uma vida de arrependimento e fé, arrependimento e fé, arrependimento e fé. Do reconhecer das nossas limitações, do reconhecer das nossas dificuldades, do nos apoiarmos, do estendermos as mãos, para que aí então o Senhor possa produzir dentro do nosso coração, esse coração limpo, puro. Então, veja, o que Deus está pedindo de nós é muito difícil, mas o Espírito nos capacita. É ser pobre em espírito, é chorar pelo nosso pecado, é se tornar manso, passar a ter fome e sede de justiça e manifestar misericórdia. Agora a gente vê que tudo isso converge, sabe, para uma coisa mais profunda, que é essa vida interior e íntegra diante do Senhor. Se nós temos um coração dividido, parte para Deus e parte para o mundo, se a nossa vida cristã é marcada, sabe, por sinceridade ou por uma fachada, uma aparência, são análises que nós precisamos fazer hoje, sinceras. Se nós temos lutado contra os nossos pecados visíveis apenas, com medo do que os outros vão pensar, ou se nós temos lutado com aquilo que está lá dentro do nosso coração, a raiz, sabe, da maldade do nosso coração. Será que o nosso maior desejo é ver a Deus? Ou nós estamos satisfeitos com as bênçãos que Ele nos dá agora? Isso é um detalhe importante aqui também. A promessa dessa bem-aventurança é: porque verão a Deus. Mas se você é contente e satisfeito tão somente com aquilo que você tem agora e hoje, minha vida está perfeita do jeito que está, o seu coração não vai ser levado a buscar essa pureza. Porque o seu coração não anseia em ver o Senhor, mas é simplesmente feliz com o que tem por aqui e agora. Mas Paulo, ele fala algo para esse tipo de coração. Que se alguém se acha feliz, sabe, pelo tempo presente, pelas coisas do agora, saiba que este é o mais infeliz dos homens. Não me lembro exatamente o texto, e aqui estou parafraseando o texto, mas Paulo, ele vai muito nessa direção.
se sua alegria se limita aos dias do presente, a esse tempo de agora, você é o mais infeliz dos homens. Por melhor que seja a sua vida, não tem nada melhor do que ver o Senhor. Não tem nada melhor do que perceber o Senhor. Como foi maravilhoso o tempo de louvor que tivemos. De nos rendermos ao Senhor. Sabe, de maneira completamente limitada a perceber o Senhor. Imagina o dia que o veremos de fato. Que o seu coração possa ansiar por tudo isso. O texto continua e nos diz que são bem-aventurados também os pacificadores. Versículo 9. Porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E eu vi que eu já me estendi bastante aqui, eu quero ser mais objetivo. Ser pacífico pode... Na verdade, é um tema muito complicado. Porque ele pode parecer uma disposição natural de algumas pessoas. Sabe? Daquelas pessoas que evitam conflito. Seja por medo ou por comodidade. É quase como se ele já fosse um pacificador de nascimento, sabe? Alguém que trabalha intencionalmente, sabe, para promover reconciliação, harmonia. Tem algumas pessoas que realmente são assim. Mas o texto não está falando dessa postura, quando fala do pacificador, mas está falando de algo que é gerado pelo Espírito. Então, até estes que são mais mansos, mais brandos, mais paz e amor, mais tranquilos, precisam se tornar pacificadores segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito de Deus. Então, é importante dizer isso, porque talvez você aqui se reconheça como uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila. Gente, minha mãe é uma pessoa muito paz e amor. Então, eu consigo contar nos dedos as vezes que eu ouvi ela brava. Entendeu? Mas não é sobre esse tipo de postura. Né? Certamente vocês têm pessoas no convívio de vocês que você fala, nossa, essa pessoa nada estressa ela. Até te estressa o fato dela ser tão tranquila. Né? Mas não é esse tipo de paz. Porque o cristão não é apenas alguém que gosta da paz. Alguém que apenas se empenha em promover a paz. Mas alguém que faz tudo isso porque reflete o caráter de Cristo. O parâmetro é Cristo. E a paz do pacificador não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que Cristo nos dá. E é Cristo que nos fala sobre isso. Eu vim não para lhes dar a paz que o mundo dá, mas é uma paz diferente, completamente diferente, e a gente vai ver isso. E essa afirmação, então, vai nos levar a entender que no contexto do Evangelho, paz não é circunstancial, paz não é emocional, mas paz é profundamente teológico. Profundamente teológico. O Lloyd Jones, lá nos seus escritos, ele vai dizer que a verdadeira paz, ela se estabelece em 3 níveis. E aqui quero compartilhar esses níveis com vocês. Em primeiro lugar, a paz com Deus. A paz com Deus é resultado da justificação pela fé em Cristo. Nós temos paz com Deus porque Ele nos justificou em Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1, vocês podem ler isso depois. Em segundo lugar, a paz que o Senhor quer nos dar é a paz interior. É um coração que, sabe, se aquieta e descansa na obra de Cristo. Paz com Deus, paz interior. Em terceiro lugar, a paz que o Senhor quer que nos tornemos promotores é a paz com os homens. O fruto da atuação do Espírito nos nossos relacionamentos. Ou seja, o cristão pacificador não é aquele que é bonzinho por natureza, mas é aquele que experimentou da paz de Deus e agora busca transmiti-la e vivê-la em todas as áreas da sua vida. Então a pergunta não é aqui agora se você é bonzinho, se você é paciente, se você é tranquilo. A pergunta que eu tenho para você é se você já experimentou da paz com Deus. Essa paz que te levou a ter paz com Deus e não ser mais inimigo dele. Essa paz que te levou a se aquietar em Deus. Sabe, eu me lembro de uma das frases de Agostinho que eu carrego no meu coração, nos seus escritos, né, um livro que hoje nós temos e chamamos de Confissões de Agostinho.
Ele diz assim: inquieto está o meu coração enquanto não repousa em ti. É isso, uma vida de alguém inquieto, que só encontra paz quando repousa no Senhor. Então, a paz com Deus, paz interior de alguém que agora repousa no Senhor, e essa paz que vai alcançando os nossos relacionamentos. Isso aqui é um contraste muito grande com tudo que se fala hoje em dia. Porque hoje se fala muito sobre paz. Mas é uma paz que é produzida. E às vezes até parece meio fake, meio falsa. Porque é uma paz que, na maioria das vezes, ignora a raiz do problema. E qual que é o nosso grande problema, meus irmãos? O pecado. Muitos líderes, muitos filósofos, muitos sistemas vêm ao longo de séculos tentando propor soluções para que haja paz. Mas, meus irmãos, sem transformação do coração, não há possibilidade de reconciliação verdadeira. Guardem isso no coração de vocês. Sem transformação do coração, não há possibilidade de reconciliação verdadeira, e sem reconciliação não há possibilidade de paz. Porque a paz, nos termos do Senhor, é a reconciliação com Deus, que nos faz de inimigos para amigos, que nos tira de um contexto de um pé de guerra com Deus, por causa do nosso pecado, e nos torna seus amigos, seus filhos por adoção. Então a paz, ela necessariamente passa pelo aspecto da reconciliação. Não pode haver paz sem cruz. Sabe, que ideia falsa, sabe, de paz sem cruz. Porque a paz sem cruz é um acordo. E o acordo funciona até que alguém quebre ele. Quando a gente fala sobre guerras, sobre esse tipo de coisa, para que haja paz, o que precisa acontecer? É um acordo. Ok, nós vamos ficar com isso, vocês vão ficar com aquilo, as nossas atitudes vão ser essa, as nossas atitudes vão ser aquelas, e a paz, ela é circunstancial, completamente, até que venha um novo governador, até que venha alguém que vai dar outras diretrizes, e fala assim, não, sabe aquele acordo que a gente tem? A gente vai ferir ele agora, porque nós queremos avançar, nós queremos conquistar mais. Na igreja primitiva era isso que acontecia, vinha um imperador e declarava paz contra os cristãos. Vinha um próximo que queria matar todos os cristãos, jogar eles dentro do Coliseu. Porque a paz que o mundo promete, ela tem a ver com um acordo, ela tem a ver com uma circunstância, e não com reconciliação, porque a reconciliação, essa paz, ela passa pela cruz. Fora da cruz, tudo não vai passar de tentativa, sabe, superficial e fracassada. E agora eu quero te pedir para você analisar a sua vida. As coisas, as áreas da sua vida que precisam de paz. Será que elas estão passando pela cruz? Mas como assim? Eu estou com dificuldade financeira. Sim, as suas finanças precisam passar pela cruz, precisam ser redimidas pelo entendimento do Evangelho, a gestão do seu tempo. Eu estou sem tempo, estou cansado. Precisa passar também pela cruz, pelo entendimento que Deus é o Senhor do tempo, e o tempo não está contra nós, porque se Deus é o Senhor do tempo e nós somos seus filhos, Deus nos dá o tempo como um presente para vivermos e desfrutarmos. E a má gestão do tempo é só uma má gestão de um recurso que Deus nos deu. Percebam como que o olhar para o Evangelho, o olhar para as Escrituras ressignificam as coisas e nos permitem ter mais paz com a realidade dos nossos dias. A gente sempre pensa em paz de conflitos, né, de discussões. Mas você está em paz com o seu tempo? Você está em paz com a sua rotina? Você está em paz com os seus recursos? Você está em paz com os seus relacionamentos? Não que o Evangelho seja uma promessa de paz para todas essas coisas, mas ele alcança também todas essas coisas. O Evangelho é a paz com Deus, mas a paz com Deus, ela é tão abundante e graciosa, que começa a alcançar todos os detalhes da minha vida. Então a minha pergunta para você hoje, você está em paz?
Não como alguém que vive um acordo, mas que deixou as coisas passarem pela cruz. Para mim, nada demonstra mais claramente a nossa filiação com Deus do que agir como pacificador. Porque os filhos são os filhos se parecendo com o Pai. Ele é o Deus da paz e nós somos instrumentos de paz. E esse ensino, ele se aplica, então, diretamente à nossa vida prática. A gente como igreja, a gente como família, nós como, irmãos em Cristo, como amigos, se não observarmos essas coisas, a gente vai vivendo acordos apenas. E não uma paz real que é proposta pelo Senhor. Então, minha oração é para que a gente, na igreja, busque unidade. Viva, de maneira a evitar as contendas. Minha oração é para que na família, por causa da paz que recebemos de Deus, nós também lidemos com os conflitos, com humildade e perdão. A minha oração é para que na sociedade, essa paz que nos alcançou, ela não alimente as divisões, ela não alimente as polarizações, mas que essa paz que nos alcançou, ela atue justamente como um agente de reconciliação. Meus irmãos, eu falei no domingo passado, mas eu vou repetir. Por enquanto, o sentimento é de que nós estamos unidos, porque tem uma Copa pela frente, está todo mundo torcendo pelo Brasil. Mas assim que a Copa acabar, a gente vai para um momento de eleições. E o Brasil se divide. O Brasil que estava unido, torcendo pela mesma camisa, se divide. E nós, como agentes de Deus, como aqueles que foram alcançados pela paz de Deus, não podemos nos render às polarizações. Não podemos nos render às divisões, não podemos usar da igreja para promover ideologias, para promover, partidarismo. Pelo contrário, a gente tem que continuar firme, mantendo o púlpito no lugar da promoção da paz em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, todo mundo está em busca de paz, todo mundo está em busca de segurança, todo mundo está em busca de felicidade, mas saibam de uma coisa: podem se levantar quantos governos forem, quantos líderes forem, só haverá um governo justo quando for o governo de Cristo. Só haverá um governo de paz quando for o governo de Cristo. Só quando o Senhor voltar a estabelecer novos céus e nova terra. É só nesse momento que nós teremos a vida como nós esperamos de fato, de paz, de justiça, de segurança e retidão. Agora nós vamos fazendo as escolhas entendendo que existe um grande mal, que é o pecado que alcançou o coração do homem, e a menos que ele passe pela cruz, nunca haverá paz de fato. Perceba, se o nosso coração está sujo, a gente não percebe essa paz. Porque essa sujeira tem a ver com as feridas, essa sujeira tem a ver, com as dificuldades, tem a ver com os problemas que vieram, que surgiram. Uma coisa está conectada à outra. Se alcançamos a pureza do coração, se nosso coração está limpo, a gente começa a perceber a paz que recebemos de Deus. E aí a gente vem para dias difíceis e a gente permanece em paz. Nós vivemos em governos difíceis e a gente permanece em paz. A gente vive algumas escassez, mas a gente vive em paz. Porque a paz não tem a ver com um acordo que nós fizemos de que tudo vai ficar bem. A paz tem a ver com a cruz que nos alcançou e com um Cristo que nos estende a mão, e um Cristo que diz assim: olha, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão tribulações, dias difíceis, dificuldades, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É um Cristo que nos permite viver em paz, porque Ele já resolveu tudo. A gente às vezes fica dando muita atenção a umas coisas que não são nada bíblicas, que não tem nada a ver com a postura de Deus. Às vezes eu sinto que a gente quer viver, uma guerra, uma batalha, e a gente, para deixar isso mais bonito, a gente chama de batalha espiritual, quando na verdade, gente, a batalha já foi vencida.
Sabe, o Senhor, Ele não tem alguém que o enfrente à altura. Qualquer batalha que o Senhor entre é uma batalha vencida, não é uma briga justa, porque Ele é o Deus dos deuses, de todos os deuses, Senhor dos senhores. Ele é o único Deus, na verdade. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Não existe nenhuma batalha para Ele que seja, sabe, uma batalha que Ele tenha dificuldade de enfrentar. E às vezes a gente fica se posicionando de algumas formas assim, sabe, incoerentes com isso. Meus irmãos, a paz já é uma realidade para nós. Sabe, as dificuldades que você vive na sua vida são dificuldades que qualquer ser humano vive. Porque os dias maus alcançam os ímpios e os justos. O pecado fez isso, corrompeu. Mas Deus, mesmo que por um vislumbre, Ele te dá a possibilidade de ter a quem se apegar, a quem voltar os seus olhos. Ele te dá a possibilidade de repousar, como Ele deu a Agostinho. E como Ele tem dado a cada um de nós. Então, talvez você esteja aqui hoje, diante dessa palavra, pensando em 1 milhão de coisas. Porque a palavra, ela precisa tocar os nossos dias. E é bom que isso aconteça. Mas agora eu quero te levar a uma coisa, te convidar, na verdade, que eu não posso produzir nada em ninguém, a descansar no Senhor, na paz do Senhor. Só assim você vai se tornar um pacificador também. Eu quero crer que todos aqui têm essa intenção de ver o Senhor. Quero crer que todos aqui têm essa intenção, sabe, de viver essa paz de maneira plena. Isso começa com essa decisão hoje, de você se render aos cuidados de Cristo. Aquelas situações, sabe, que você quer ter razão, aquelas situações. Seja hoje um pacificador, mas entendendo primeiramente a paz que você recebeu de Deus. E uma última coisa para nós orarmos. Só repetindo algo que eu já disse na semana passada. A oração que nós fazemos, nós falamos sobre misericórdia. A oração que nós fazemos do Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso que tem a ver com paz também. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós estabelecemos um parâmetro. A gente está dizendo para o Senhor: Senhor, nos perdoe como nós perdoamos. Se não perdoarmos segundo os parâmetros de Deus, nós não desfrutaremos da paz da reconciliação com Deus, porque nós estamos pedindo que sejamos perdoados segundo os nossos parâmetros. E os nossos parâmetros de perdão são o seguinte: aqui tem um conflito, enquanto ele não resolve, eu não peço perdão. Aqui tem uma dificuldade, enquanto não fica a meu favor, eu não peço perdão, eu não vou agir com paz. Esses são os parâmetros naturais nossos. Ou eu vou evitar aquela pessoa para não ter maiores conflitos, eu vou evitar tal situação para não ter maiores conflitos, e assim a gente vai vivendo essa vida de falta de resolução. Mas hoje o que Deus está nos ensinando, como Ele já começou a ensinar na semana passada, relembrar o nosso coração de que é no que depender de você, tenha paz. Naquilo que depende de você, é viver como Cristo, que é estender a mão para aquele que precisa e não para aquele que merece, que é, sabe, você perdoar, mesmo o outro sendo seu inimigo, é você oferecer a paz, mesmo o outro, sabe, te apontando todas as armas possíveis. Isso não faz de você um tolo, isso faz de você um crente, isso não faz de você um bobão, isso faz de você um cristão. Alguém que entendeu que de Cristo recebeu o ministério da reconciliação. Alguém que entendeu que ser pacificador não é porque eu quero dias bons, por isso eu sou pacificador. Não é porque eu quero evitar conflitos, por isso eu sou pacificador. Mas é porque eu recebi uma paz de Deus e eu preciso transmitir essa paz àqueles que vivem comigo. Mas e o que me feriu? Ele precisa da paz de Cristo tanto quanto eu preciso. Então, meus irmãos, tem um tempo de oração. Voltem o coração de vocês ao Senhor, em nome de Jesus. Quero te dar alguns instantes.
Hoje não é um apelo para você vir aqui à frente, é um apelo para você colocar o seu coração diante